donde quiera que estén, aquí en el 9º Congreso de Aprendizaje Jurídico Activo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy orgullosos y muy contentos de tener esta interacción potente, expansiva, con estudiantes de posgrado, de licenciatura y sobre todo personas que están tratando de hacer mejorar la docencia y la investigación en nuestra era digital. Muy bien, en la ocasión de hoy estamos con Artur Oliveira Darede, que es estudiante de posgrado, que viene con la profesora Fadul de Oliveira, que siempre se hace acompañar muy bien de sus estudiantes, siempre en proyectos, siempre activos. Y bueno, vamos a empezar con Artur. Eh, Artur, ¿de dónde vienes? Ya nos dijeron algo de Salvador de Bahía. Háblanos un poco más atrás de tus orígenes, de tus paisajes, de algún paisaje que tú digas, este es un paisaje que amo, que me calma, que me ayuda, y también un logro personal. Vamos a empezar por ahí, un logro personal, un logro querido que tú digas, me siento contento de haber logrado esto. Vou começar por el logro. Pode ser, sim. Na pandemia, eu sou muito ansioso, né? Sou muito nervioso, muito agitado. Na pandemia, eu comecei a praticar yoga, né? Empecé, inclusive, um curso para maestria de yoga, mas desisti. E eu conheço algumas técnicas de meditação que me acalmam muito. Então, saber alguma dessas técnicas em algum momento de respiração também, para mim, é um logro personal muito importante, sim. ¿Cómo no? Imagínate, ya yo me sentí identificada. Yo de repente me pican las hormigas, tengo que estar pensando, tengo que estar escribiendo, pero es un logro trascender esa área de oportunidad que a veces decimos, no, me es difícil, ¿cómo le haré? ¿No? Es un logro personal. Tus paisajes, tus referentes. Em Salvador, Bahia, nós outros temos uma eita, travou minha língua. É uma religião de origem africana, né? Candomblé. Sim. E em centro da cidade há um rio, há um lago, melhor dizendo, um lago que tem 12 orixás, como deuses, né? Deuses do panteão africano. A imagem da dança, a dança de orixás este lago é uma recordação que tenho muito boa de minha cidade. São orixás em metal, né? Esculturas grandes, 3, 4 metros, 12 orixás, como se estivessem bailando, né? Como em religião africana, temos muito dança, né? Muito dança, cânticos e etc., para evocar espíritos e etc. Eu acho isso muito bonito, né? Muito, muito belo, sim. Muy bien, entonces este lugar en el centro con esculturas, Sí. sí, la escultura es algo tan antiguo como el ser humano, lo primero que tenemos son figurillas, Sí. es realmente hasta antropológico, ¿no? Sí. Es una forma expansiva de las personas. Bueno, mira, Artur, como estamos aquí tratando de mejorar la formación docente, la formación jurídica de todos los lados, quisiéramos un poco empezar con esta parte autobiográfica de estas personas que te marcaron y por qué te marcaron. ¿Qué es aquello que irá formando parte de esta como epistemología de la docente o el docente por vocación, no por ocasión? ¿Cuáles serían esas personas? Pudieras compartirnos y sus prácticas. Professores de maestria de ensino fundamental, professora Roberta, lembro bem, desta série, né, de ensino fundamental. Professora Roberta escutava muito bem os delas alunos. E, o ato de escutar alunos quando estão nerviosos, quando agitados, é um ato pedagógico de sensibilidade. Então, me recordo e aplico também esse tipo de diálogo quando dou aulas. Qué años tenías más o menos allí? Sexta serie es como 12 años. 12 años, sí, 12 años. Es como sexto año, sexto año. Sí. Sensibilidad, fíjate que luego las personas usamos el término humanismo, pero pues a qué humanismo nos referimos. Hay tantos humanismos, ¿verdad? Y en lo humano está también lo positivo y lo negativo. Entonces dices, escuchar es acto de sensibilidad,
de generosidad y es un acto pedagógico, definitivamente. Muy bien. Segunda persona. Mi atual orientadora, né, maestria de orientação, né? E parece orientadora de pós-grado, né? Não é Isabela, infelizmente, é minha professora Lucia Félix. É uma professora de Universidade de Brasília, sim, e ela é, tem formação pedagógica. E aí, com ele, eu aprendi uma série de questões, como, por exemplo, das metodologias ativas, né? Que nós outros aplicamos. Eu sou assistente dela há cerca de 3 anos, desde maestria, agora também nível doutorado. E a professora Lucia sempre aplica aprendizagem baseada em problemas, trabalho em equipe, provas orais, né? Além de provas escritas também. Pero prova escrita é sempre a menor avaliação, né? Pouquitos pontos. Não é muito. No es mucho, ¿no? Sí. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje Sí. basado en problemas. Y definitivamente fíjate que hay personas que no identifican cómo las estrategias pasan de la teoría a la práctica. Entonces, quieren que tú definas qué es una metodología, que diga todos los tipos, pero cuando tú llegas y aplicas una metodología, como si eso no fuera valioso, como si eso fuera menos importante que la base teórico-metodológica. Entonces, tú sí notaste esa formación pedagógica inmediatamente. Sí, sí. Es de esas personas que traen su chistera llena de herramientas Sí, para sí. hacer magia. Yo, en nível de maestría y disertación de mestrado escrita, né, fue sobre escolhas, né, elegidas por estudiantes acerca de metodologia. Então, como estudiante de grado, isso é um trabalho monográfico, né, que tem cerca de 50, 100 páginas, entendem o que é metodologia para esses alunos, o que eles dizem que declaram como metodologia, quais autores são utilizados, qual teoria, quais métodos, quais temáticas. E eu avaliei a monografia lendo, né, cerca de resumen, capítulo metodológico. Não cheguei a ler todo o trabalho, claro, mas e fiz uma análise de conteúdo, sim? A mano, né? Porque agora estou estudando alguns softwares para poder usar, mas fiz a mano por meio de Excel, né? Então, uma metodologia quantitativa. Então, eu lia, né? La monografia, e aí na monografia havia lá, qual autor este aluno, esse estudante escolheu? Por que escolheu? Ele avaliou o autor. O autor foi avaliado muito ou pouco. Sim, eu desenvolvi essa metodologia com minha orientadora, né? A metodologia em si é de lá teórica francesa Bardin, né? Maurice Bardin, pero que nós adaptamos para algumas escolhas, né? Algumas escolhas, algumas lecções, né? De métodos, perguntas muito específicas, né? Preguntas muy específicas. Dices, el examen escrito tenía pocos puntos, no tenía tantos puntos, Sí. y luego nos cuentas de este análisis que realizaste muy de fondo, cuanti y cualitativo, sí. Y con una escuela, con un modelo de Baba, y cómo pasaste de hacer el análisis a mano, con redes, con flechas, a utilizar las hojas de Excel. Y estamos hablando de esta persona que te mandó, que te marcó, que es Lucía Félix, que tiene esta formación pedagógica y cómo la notaste y te enriqueció con metodologías activas. Uh-huh. Y fíjate qué importante que me estás hablando desde 12 años hasta que 10 y 20 y tantos años, y todo en ese lapso no hay un docente así realmente de impronta. Esta es una investigación a nivel mundial que nos dice que hay personas que no tienen ni una sola figura en sus docentes, que realmente le haya generado tal impacto. Qué tristeza, qué fuerte. Pero sí vemos vacíos, ¿no? En los que por la edad, por las circunstancias o por la propia docente, no hay esa figura orientadora. Entonces, nos parece que en la formación jurídica sí es muy importante tener esta polidialogicidad, esta nutrición. Ahí tal vez no pude seguirte en la traducción, pero alguna metodología en particular que tú digas, no la voy a olvidar, de Lucía, alguna en particular, algún ejemplo concreto, alguna práctica fuera de este análisis de investigación. Práctica docente de la Práctica docente de sí, trabajo en equipo. el trabajo. Escucha. Pero como aplicado el trabajo en equipo, la escucha activa, ¿cómo? Por proyecto.
projeto pode ser um projeto de pesquisa, pode ser um projeto de intervenção prática na sociedade por meio de direito, né? Este semestre eu pude atuar como orientadora em 3 classes, né? De uma disciplina que não sei se tem no México, é uma disciplina introdutória de direito para Introduccional. cursos. Ah, es como un propedéutico. Propedêutico. No Brasil, nós chamamos de instituições de direito público e privado. É um resumo de direito para outro curso. Como em Brasil, atualmente, nós temos alguns problemas com crise democrática, né, que me parece que é um problema mundial, né, pero afeta diretamente a sociedade brasileira no momento. Nós outros pensamos em focar a temática da disciplina em Estado Democrático de Direito hoje, que é cidadania, o que é. Muitos brasileiros não sabem sobre os direitos fundamentais, né? Não têm noção de código penal, de código civil, empresarial, então ficam perdidos, né? O Brasil, sabemos, né, que tem um grave problema de educação básica, né? Assim, até hoje... Y sobre todo de educación ciudadana, porque... Cidadana, essa foi a ideia, né, de pegar esse gancho, né, de educação cidadana, déficit de educação cidadana e tentar aplicar para outros cursos, né, outras disciplinas. E foi muito interessante porque os alunos reagiram bem, né? Nós outros fizemos trabalho em equipe, nós outros fizemos provas orais, nós outros fizemos um resumo final, né, lá, resumo expandido, não sei se é mesmo nome em espanhol. Ponência, né? Ponência menor, né? Que trabalha em equipe, então trabalha, tem que apresentar oralmente, então tem que estudar para apresentar oralmente a ponência, e são estudantes de primeiro semestre. Então já entra na universidade com uma experiência muito interessante e também acho interessante falar também sobre a Universidade de Brasília, que foi fundada por um antropologista e um educador, Anísio Teixeira, o educador, que é educador de minha terra, né? Minha terra, Bahia. Anísio fez uma série de projetos nacionais para melhorar a educação brasileira nos anos 60 e por causa da ditadura civil-militar, todos os projetos foram esquecidos, né? El Brasil, na década de 60, tinha a Constituição de Brasília, então, projeto modernista, muitos intelectuais preocupados de reduzir desigualdade regional e desigualdade nacional, porém, uma ditadura civil-militar derrubou, né? E nós todos tivemos que voltar a início nos anos 80 para tentar... ¿Cuántos años dura esta dictadura? 24 anos. 24 años, tres generaciones enteras. E a capital do Brasil foi fundada em 1960. A ditadura se instaurou em 1964. 4 años después. A cidade de Brasília é uma cidade muito autoritária, né? Uma cidade que é regionalizada, né? Temos regiões de hotéis, regiões de diversão e a periferia, né? As bordas da cidade. Mas por la cidade ficam pessoas menos favorecidas, né? E essas pessoas se deslocam 2, 3 horas de transporte público para chegar em centro, né? Temos casos de pessoas que se deslocam 6 horas por dia em transporte público e de volta, né? Assim, a qualidade de vida é muito baixa. Então, uma parte da população de elite, né? Tem acesso a buenos colégios, colégio de múltiplos idiomas, né? A Brasília, essa cidade de Brasília, tem mais pessoas que falam vários idiomas, né? Enfim, habla inglês, boa parte da população fala inglês, fala um pouco de espanhol também. Então, há uma desigualdade muito grave em Brasília, muito grave. Y mucha pluralidad y desigualdad, las dos. Eu vejo o que acontece com a cidade de México, acredito. Tem pessoas de cada canto do país. E dá uma pluralidade, na cidade brasileira, nós somos brasileiros de norte a sul, né? Múltiplas culturas. Fíjate que nosotros estamos trabajando interculturalidad e inclusión plena y es un tema, dos preguntitas muy particulares. Hay profesoras y profesores y sobre todo tomadores de decisiones que dicen que no hay que introducir en los primeros semestres cosas muy complejas porque ya tienen muchos desafíos los estudiantes. Yo, por ejemplo, sí invito a mis estudiantes también a ser ponentes, aunque con textos muy acotados, pero a ser ponentes, atreverse a sentar del otro lado para empoderarlos recién empezando la carrera. Y yo pienso que esta es una forma como de sobreprotección. Ahorita que te escuchaba decir ponentes en primer semestre, para mí entre más pronto, claro, con su dosis, empieces a entrar en la complejidad. ¿Tú qué opinas? La complejidad es parte de nosotros, ¿por qué ignorarla? Lo más importante tal vez en el cambio de bachillerato a licenciatura es el salto teórico, las palabras que hay que usar, pero
pero eso no quiere decir desvincularnos de la realidad. ¿Qué opinas? ¿Complejidad antes, después? ¿Filosofía antes, después? Com- Complexidade sempre. Eu sigo muito o Edgar Morin, ele tem sua ideia de complexidade como algo que é tecido em conjunto, né? Esse tecimento em conjunto é transdisciplinar desde o início. Então, a educação deveria ser português, matemática, deveria ser clima, né? Edad, né? Classe, Democracia, democracia, cultura, tudo integrado, né? violencia. Sim. Isso que esse modelo é o modelo europeu, né? O modelo francês, o modelo que compartimentalizou a disciplina, né? Então, eu estudo direito, eu não discuto com sociólogo, eu estudo direito, não estudo com biologia, não? Todos os outros temas. Fíjate, el maestro Meneses que conoces justamente exponía de una manera muy clara cómo el derecho a través de los textos se ha ido aislando de otras disciplinas en forma empíricamente probada. Entonces, les continuamos llamando disciplinas auxiliares, Sí. como si fueran de segunda. ¿Qué opinarías? Introductorias. Introductorias. Hasta la palabra ya de entrada marca esas distancias, ¿no? No hay proxemia. Bueno, si alguien te dice, la complejidad no va por ahí, por Morán, ¿tú qué respondes? Eu penso que nós outros temos que ter uma revolução na universidade. Penso que deveríamos ter ciclos comuns para a gran área. Então, humanidades, deveríamos ter teoria da complexidade, que tem essa disciplina, teoria de globalização, né? Teoria da América Latina, para nós outros aqui, povos latino-americanos. E depois disso, estudar direito civil, direito penal, direito Empezar por lo conjunto en vez de empezar por lo compartimentalizado y tener nuestro propio modelo, tratar de atreverse a desafiar. Yo decía en algún momento con el Colegio de Profesores de Teoría del Estado que, bueno, basta ya de idealizar a Kant. Tenemos mucho que agradecerle a Kant, pero nuestra realidad dista mucho de la realidad totalmente obsesivo-compulsiva que tenía Kant Sí. en un mundo abstracto. Sí, Digo, le debemos mucho, ¿no? A Kant, pero creo que sí es importante la deconstrucción con Derrida y otras cuestiones, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ya hablamos de complejidad siempre, complejidad antes. Si yo te digo, Morán no, por ahí no va, ¿tú qué me contestas? Yo soy tu profesora y te digo, no, 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 Morán, por ahí no van los tiros. ¿Qué me contestas o no me contestas? contextos. Com todo respeito. Né? Muy bien, muy bien. Para a sociedade, né? Não adianta dizer. Pero ¿por qué Morán sí o por qué Morán no? Yo te digo, por ahí no. Mora sim, porque não há como fugir da complexidade. Não há como dizer que as coisas são compartimentalizadas. A Compartimentalización. compartimentalização da vida é uma criação artificial de Occidente. Entonces, Morán aborda esa complejidad y aborda esos hipervínculos. Sim, hipervínculos. Por eso sí hay que leer a Morán. Como um tecido, como um rio, né? Não é como fugir do rio. Sí. Pero si alguien te dice, no, no, eso ya está viejo, está obsoleto, hay que irnos a las neurociencias. É difícil a pergunta. Eu penso que a neurociência ou a inteligência artificial são caminhos novos, né? Se pensarmos 100 anos atrás, não havia, né? Não discussão, né? Pero então seriam complementares, né? Necessários também. Não há como fugir. Claro, pero el tiempo es finito, o sea, no tenemos 10,000 horas para leer, tenemos siempre que tomar elecciones. Fíjate que por ahí la prueba empírica dice que cuando alguien te dice no a algo, es más probable. Sí. Entonces, bueno, vamos a tener que cerrar, pero definitivamente les vamos a invitar a varios proyectos en breve, pero sí me gustaría que nos recomendaras para profesoras y profesores, ya podemos intuir las clases que has dado, derecho público, Estado, ciudadanía, ya las podemos intuir, pero si tú fueras el decisor de los cursos que van a tomar este semestre de enero a junio de 2026, las docentes y los docentes de posgrado de tu universidad, ¿cuál es el curso que tú diseñarías para mejorar su docencia? No en el contenido de lo que van a, sino en más que nada la parte pedagógica. ¿Qué opinas de este peso de las lecturas pedagógicas o autores? ¿Qué es lo que recomendarías?
penso que, como existem múltiplas formas de inteligência, nós outros temos que ter múltiplas formas de pedagogia, aplicação pedagógica, para atender melhor ao maior número de alunos. Porque se nós outros escolhemos um tipo de pedagogia, tem pessoas que não gostam da oralidade. Vai ter que falar de oralidade em algum momento em direito, pero talvez prefiram escrever, ou ao contrário, ou prefiram trabalhar em equipe, né? Então, penso que em programa de la disciplina, elegi pelo menos 6 metodologias diferentes, além de uma mera aula expositiva, né? Então, um trabalho em equipe para desenvolvimento de atividades em equipe que são necessárias no direito, porque a advogado não trabalha sozinho, solo, né? Juiz também não trabalha solo, pelo menos em Brasil, o juiz tem 25 assessores. Não sei se é certo, pero que a escritório de advocacia grande no Brasil tem 100 advogados, né? E quando esses advogados vão escrever uma peça jurídica, vão escrever a múltiplas mãos, né? Praticamente não vai ter autores definidos, né? Então, penso que como estamos pensando lá a educação jurídica do ponto de vista de mercado de trabalho, da formação científica, nós outros devemos pensar em múltiplas formas de aplicação pedagógica. Definitivamente, entonces, ¿cómo multiplicar tus herramientas o tus metodologías pedagógicas? Y para cerrar, ¿crees que podamos redefinir la clase magistral en donde el experto técnico hable menos? ¿Crees que es posible redefinir esa clase magistral? ¿Cómo es tu clase magistral idónea? Que a teoria não vá abaixo, né? Não caia, mas pelo menos que vá para o lugar de centro. Porque penso que a teoria e a metodologia, ambas estão a 50% a 50%. Não há só 100% de metodologia, não há só 100% de teoria. Penso que no direito latino-americano, o direito brasileiro, o direito mexicano, me parece que a teoria está 80, 90%, a metodologia é 10%. Então, quando o aluno vai escrever trabalho de conclusão de curso, vai dizer, eu fiz uma revisão bibliográfica, aí não explica que caminho seguiu, que datos fueron compilados, en fin. No, explicar, ¿eh? No, pero los procesos, o sea, ¿por qué elegiste lo que elegiste? ¿Qué excluiste? Sí. La parte oculta también y sobre todo con Freire, pues la pedagogía de la pregunta, tenemos una taxonomía muy amplia de preguntas. La pregunta es un elemento central de antes de la mayéutica y de hoy. ¿Qué opinas? Tengo uma questão interessante de minha pesquisa. Em minha pesquisa, eu usei como indicador pergunta de pesquisa. Em última ponência que fiz para o Congresso, 60% dos alunos não fizeram pergunta de pesquisa. Não tem pesquisa, é ensaio, né? É um ensaio jurídico, falando de las leyes, mas não elegí metodologia, nem teoria de direito, né? Enfim. Fíjate que ese es uno de los requisitos que nosotros tenemos en los criterios editoriales. Justamente tenemos una diapositiva que se llama Marco Epistémico con Rolando García, que es también de Introducción al Pensamiento Completo, y te dice, marco epistémico es algo muy concreto. Son tus preguntas que sí vas a responder en la investigación y tu objetivo y finalidad de la investigación. Sin eso no tenemos un punto de una frase con la que te quieras despedir, una invitación a las docentes, a los docentes jurídicos del siglo XXI. Por favor, Arturo. Estudiar pedagogia. Assim, no Brasil, eu penso que a pedagogia, por uma questão de gênero, né, quem tem pesquisa sobre isso é esposa de mulher, num linguagem de senso comum. Eu acho que isso tem que ser quebrado, né? Isso tem que ser acabado, né? Eu acredito, eu também pesquiso, embora seja homem, eu pesquiso um grupo de muitos pesquisadores de direito e gênero, então por isso mesmo é importante entender que a pedagogia não é só para os ninhos também. Ela é ninho, professor, maestra de ninho, né? Maestria de ninhos, né? E não andragogia, que é uma questão mais complexa, né? Como eu estudo educação superior, eu penso que a pedagogia é o centro de discussão, né? Da base da educação superior. Não há como hacermos educación superior de forma aleatoria, ¿no? Creo que ese es un consenso al que hemos llegado al final de esta conversación que podríamos prolongar indefinidamente, pero tiene que ver desde luego con el cómo, no solamente el qué, sino el cómo y darle una gran recentralidad a los procesos y a las herramientas que nos facilitan esos procesos. Así que yo me siento realmente privilegiada. Agradezco al maestro Hernández Meneses haber introducido estas entrevistas, a Gerson Carlos de Oliveira Costa y Arthur de Oliveira Darede,
que estén con nosotros, los invitaremos a participar en nuestra aula jurídica virtual y a nuestro seminario constructivista. Bienvenidas, bienvenidos al Amanecer. Hasta muy pronto.